O comportamento humano é produto de um interminável fluxo de percepções, sentimentos e pensamentos, tanto no plano consciente quanto no inconsciente. A noção de que não estamos cientes de causa da boa parte do nosso comportamento pode ser difícil de aceitar. Embora Freud e seus seguidores acreditassem nisso, entre os psicólogos pesquisadores, os cientistas do ramo, até há pouco, a ideia de que o inconsciente é importante para o nosso comportamento era descartada como psicologia popular. Eram até considerados meio malucos. Todos nós prezamos muito a ideia de que somos o governante da nossa alma. Claro. Que estamos no comando. E é um sentimento assustador pensar que não estamos. Na verdade, isso é a psicose. A sensação de afastamento da realidade, de não estar no controle. E é um sentimento assustador para qualquer um. Se uma mão com os fiozinhos estivesse controlando. Mas o inconsciente, ele pesa muito em tudo que fazemos. Aqui é o livro Subliminar, do Leonard Mlodinow. É bem interessante como ele trata de questões de consciente, inclusive puxando um gancho como o nosso cérebro processa informação. E ele cita o caso de um experimento no cinema, feito por alguns cientistas, ele não cita quem foi, mas que eles tinham dois tipos de pipoca, uma pipoca gostosa e uma pipoca ruim, pastosa e com gosto ruim mesmo, e dois tipos de embalagem, uma embalagem pequena, a pipoquinha pequena, e uma embalagem grande, a pipoca grande. E eles fizeram todas as combinações, a pipoca boa na embalagem pequena, a pipoca boa na embalagem grande, pipoca ruim na embalagem pequena, pipoca ruim na embalagem grande. E a tentativa era entender, as pessoas preferem as pipocas pelo tamanho ou pelo sabor? E no final das contas, o resultado, as pessoas parecem decidir, ele coloca entre aspas, o quanto comem, baseadas tanto no tamanho da embalagem quanto no sabor. E tem outros estudos que apoiam esse resultado, mostrando que se você dobrar o tamanho de uma embalagem, um salgadinho, aumenta 30% a 40% o consumo. Os dois fatores são importantes. Óbvio que eu quero comer mais e eu quero comer gostoso. Usei as palavras decidir, entre aspas. Usei aspas na palavra decidir, entre aspas. Porque ela costuma conotar uma ação consciente. Eu decidi. Eu comi as pipocas. Eu analisei. E eu decidi. É improvável que tais decisões se enquadrem nessa definição. Os sujeitos não disseram a si mesmos: esta pipoca está com um gosto horrível, mas é muita, então vamos empanturrar. Na verdade, pesquisas como essas confirmam que os publicitários já muito desconfiavam que fatores ambientais, como formato de embalagem, tamanho, porção e descrições no menu, nos influenciam de modo inconsciente. O que mais surpreende é a magnitude do efeito e da resistência das pessoas à ideia de que podem ter sido manipuladas. Mesmo reconhecendo às vezes que tais fatores podem influenciar outras pessoas, nós preferimos acreditar, erradamente, que eles não podem nos afetar. Então, existem UX designers fazendo produtos por aí, né? Existem UX writers, eles estão fazendo UX writing para deixar os produtos mais apetitosos e mais inclusivos e mais aceitáveis para todos nós, produtos mais incríveis para a gente usar. E a gente geralmente se coloca numa posição de terceira pessoa, imaginando que, nossa, esses UX estão fazendo produtos para as pessoas, né? Quando eles estão fazendo produtos para nós. Nós também somos vítimas, entre aspas, desses produtos. Nós também somos influenciados por isso. Tem um outro exemplo clássico, né? O exemplo do cardápio. Se eu vou num restaurante e vejo lá batata assada. Legal, batata assada. Eu penso na batata assada. Mas pode ter uma outra inscrição para esse mesmo prato, dizendo batatas rústicas assadas no forno a lenha com um toque de alecrim. E essa é a descrição. E mesmo que seja o mesmo prato, feito do mesmo jeito, esse com a descrição com mais detalhes, mais apelativa, com às vezes palavras rebuscadas, né, que evoquem sentimentos, às vezes elementos intangíveis, como sensação de bem-estar, família feliz no fim das contas, família margarina feliz no fim das contas, eles tendem a ser mais escolhidos, eles são preferíveis e nós escolhemos eles. Quando
inclusive porque nos processos cerebrais em que o cérebro faz as relações, quando eu tenho batata assada, ele me evoca pouca coisa. Mas quando eu tenho a batata rústica feita ao forno, com alecrim, um toque de azeite, ele me evoca muito mais elementos de memória, de aprendizado que eu tenho, inclusive memória a longo termo, e me evoca muito mais sensações. Sensações de o sabor. O que é o sabor de uma batata assada? O que é o sabor de uma batata rústica com alecrim, etc, etc, etc. Nossa, dá até água na boca, eu sinto isso, sabe? Então, e assim, isso não é uma decisão consciente. Essa influência, né, que acontece, ela não é racional. É como o caso da porta, né? Vou atravessar a porta. A gente não faz isso de manhã, no trabalho, onde quer que seja. A gente faz isso inconscientemente. Eu passo pela porta da minha casa inconscientemente. Como o caso que a gente estava discutindo de affordances, né? Eu só paro quando alguma coisa que não estava prevista no meu dia a dia acontece, como eu achei que a porta estava aberta, tentei abrir e estava trancada. Aí dá aquela travada, eu vou abrir de novo. Mas tudo isso influencia. Agora, por mais que eu tenha affordances muito claras, mapeamentos naturais, coisas incríveis, né? É interessante como nem tudo é tão racional, né? Quando a gente diz assim, poxa, eu queria um sistema intuitivo. Legal, todos queremos um sistema intuitivo. Não necessariamente ele está ligado à intuição, né? Aquela intuição de estou com a sensação que as coisas devem ser assim. A intuição, nesse caso, o ser intuitivo, vai muito de... Claro, tem uma fenomenologia de memória, que será tratada depois, e de percepção, que será tratada depois, mas parte muito desse elemento não racional, desse elemento subliminar, desse elemento que parte do nosso inconsciente. Nós somos muito inconscientes, nós somos mais inconscientes do que conscientes. Do que nós temos medo? Aí, cada um é um, a gente tem medo de coisas diferentes. Do que nós gostamos? Cada um é um, né? A gente gosta de coisas diferentes. Legal. Mas até nas nossas diferenças, nas nossas formas, a forma como cada um construiu suas caixinhas dentro do cérebro, seus elementos de referência, como cada cérebro funciona, em todos nós, ele evoca isso de forma similar. Esses elementos subjetivos, né, ou esses elementos não inconscientes que surgem do nosso cérebro, eles são fatores determinantes para nossas escolhas. Para algumas pessoas pode ser desesperador. Poxa, talvez quer dizer que eu não mando tanta coisa assim na minha vida, né? Mas é verdade. Às vezes isso pode até ser um aprendizado afirmado, né? A gente estabeleceu uma memória lá de longo prazo de que eu gosto de uma determinada coisa. Então, assim, eu bati tanto nesse martelo que isso ficou guardado lá na minha memória de longo prazo. Eu consigo ressuscitar isso de uma forma muito fácil. Mas até no processo de decisão por essa coisa que eu gosto, foi essa caixinha, ela me evoca de uma coisa inconsciente, que eu tive que bater ali, né, várias vezes, mas que é o que a gente chama de tornar automático. Sabe? Eu fiz tanto isso que hoje é automático para mim. É porque a gente conseguiu tornar isso inconsciente. E esse fator de influência, de as coisas se tornarem-se inconscientes, e tem muito a ver do que eu já falei de produtos sumindo no nosso dia a dia, né? Sumindo no sentido de tornou-se tão habitual esse produto na minha vida que eu não tenho mais dificuldade de ter que entendê-lo, né, em todo o funcionamento. Eu já uso sem perceber, como o caso da porta. E esses são fatores determinantes para a gente começar a falar de como a gente pensa, como a gente entende, como a gente aprende. E no ramo da psicologia cognitiva, que é um ramo vastíssimo, tá? Tem escolas do século XX aí, gente que passou a vida estudando, então nós esperemos que eu debruçar tudo. Mas essa escola de psicologia cognitiva, ela dedica-se a entender essa parte de cognição das pessoas. E por cognição não é apenas aprendizado, ele tem a parte de aprendizado, como as pessoas aprendem, né? Como que se dá o aprendizado, e daí a gente pode também entrar em acessibilidade, em vários tipos de pessoas, de culturas. Como as pessoas aprendem, como que elas percebem as coisas, como que elas memorizam as coisas, como que elas decidem as coisas. O processo cognitivo, ele tem um aprendizado imbuído, né, que é a forma como eu aprendo,
mas todos esses outros elementos eles também estão carregados de aprendizado. Porque evocar a memória e tomar decisões também está gerando aprendizado constante. Nós somos seres que estamos ligados o tempo todo. Então, é muito importante que, para que eu consiga estudar o que faz um produto ser incrível, o que faz uma experiência ser incrível, o que faz uma boa experiência, é importante eu entender o como que as pessoas percebem essa experiência, o como que elas são impactadas, mesmo que inconscientemente. Como que elas são impactadas dentro da caixinha delas, de cabeça delas, né, no processo de perceber as coisas, de entender as coisas. Linguagem, por exemplo, de falar, de ouvir, de pensar, de processar e de decidir. Então, é muito importante considerar isso tudo. E isso cai como uma luva quando estamos pesquisando público, sobre o nosso público, quando estamos entrevistando uma pessoa, quando estamos fazendo um teste de usabilidade. O teste ele sempre é mais que um teste. Ele é uma enorme oportunidade de conhecer e descobrir pessoas novas. E pode ser a pessoa de sempre, a mesma pessoa que você entrevista sempre. Mas vai ter uma nova pessoa ali na medida que você tem um novo aprendizado, em que você percebe um pouco mais de como essa pessoa enxerga, vê, reage, e tudo isso torna-se conhecimento a mais no nosso processo de entender pessoas, de UX Research, ou para você fazer o seu UX Writing, como o nome que você quiser chamar.